Uma criança que vê uma revista de grande circulação, diferente de uma revista dessas direcionadas especificamente para o tema da sensualidade. Então, essa análise deve realmente ser feita pelo intérprete. Esse é o meu entendimento. Eu entendo que há produtos que são mais suscetíveis, né, e outros que são menos suscetíveis para essa verificação da enganosidade. Então, o estudo eu desenvolvi, procurei trazer e discorro longamente sobre esses 3 critérios. Bom, contar também com a participação do professor Emerson Mazzulo. Bom, cumprimento a TV Justiça pela iniciativa, o que acaba sendo um colóquio jurídico que é altamente profícuo para a sociedade, para os acadêmicos e para os profissionais em geral. Como docente da Universidade Católica de Brasília, na cadeira de Direito do Consumidor, eu destaco a importância desse momento e da obra, principalmente no aspecto da sistematização das técnicas publicitárias. Eu acho que a obra da doutora Lúcia Dias, ela traz uma grande contribuição para o mercado editorial jurídico, para a operacionalidade do exercício da advocacia e até mesmo para uma maior e melhor fundamentação doutrinária, no sentido de sistematizar essas técnicas e alertar a sociedade para a necessidade de melhor sistematização, assim como trazer critérios para viabilizar o que a doutora chamou de calibragem do caso concreto, o que realmente é muito difícil, tanto para o árbitro ou para o magistrado, nas questões relacionadas à responsabilidade civil, por exemplo. E nesse sentido, doutora Lúcia, eu verifiquei no seu capítulo 6º, a doutora aborda com bastante excelência a questão da responsabilidade e me ocorreu a necessidade, então, de ouvir da doutora uma melhor explicitação entre a responsabilidade civil no sentido do veículo, do fornecedor anunciante e da celebridade. Até porque a doutora destacou o entendimento do professor Scartesini, inclusive, que fala até, no caso da celebridade, poder responder por boa-fé objetiva que deveria ter antes de aceitar o contrato publicitário de algo que eventualmente soubesse ou tivesse conhecimento de que não fosse inteiramente verdadeiro. E eu gostaria de ouvir da doutora, então, essa diferenciação que eu acho que tanto angustia o operador do direito e o consumidor em geral. Né? Tá ótimo. Obrigada, professor, pelas suas honrosas palavras. De fato, essa questão da responsabilidade ainda foi pouco enfrentada, né? Pela doutrina ainda que temos aqui e também pela essa dificuldade mesmo de entender os diversos agentes, né, na veiculação da publicidade, né, o anunciante de um lado, a agência que dá criação, forma e criação, né, para a publicidade, o veículo que difunde a publicidade e a celebridade que eventualmente dela participa, né, enfim, celebridade ou até mesmo um profissional. Às vezes a gente vê publicidade de dentista, médico, né, falando sobre um determinado produto ou serviço, e como é que fica então nessa cadeia de tantos agentes a responsabilidade de cada um? Bom, existe hoje, na verdade, 3 posições, né, acerca dessa responsabilidade, que eu entendi, coloquei no meu livro como 3 posições a partir da análise da doutrina e da jurisprudência. Bom, a primeira delas entende que a responsabilidade só cabe ao fornecedor anunciante. É ele que é o detentor do produto, é ele que cria o que a gente chama de briefing, né, que é aquele resumo preparado com as características do produto, então ele seria o único responsável pela veracidade ou pela correção, né, da mensagem publicitária. Bom, essa interpretação está também fundamentada, né, em decisão do Supremo Tribunal de Justiça, é uma decisão em que se abordou a questão do artigo 38 do Código, que diz que aquele que alega é responsável em comprovar a veracidade e exatidão das suas mensagens. Então, como fundamento nesse dispositivo, o fornecedor é o primeiro e único responsável. Mas existe um outro lado, né, que também não poderíamos deixar completamente os outros agentes fora dessa análise. Então, aqui existe uma segunda posição, usada pelo ministro Benjamin, que entende que o fornecedor anunciante responderia sempre objetivamente, né? E aqui os veículos, agências, celebridades, com dolo ou culpa, numa análise subjetiva desses outros participantes. E existe, por fim, uma posição do professor Scartesini, até que já mencionado,
que realmente entende que todos respondem objetiva e solidariamente, inclusive até a celebridade, com base na boa-fé objetiva, como o professor colocou, é um posicionamento que eu discordei no meu trabalho, porque a celebridade, né, é um profissional, acima de tudo, atua naquele momento como profissional liberal. O artigo 14 do Código coloca que a responsabilidade dos profissionais liberais são com fundamento no dolo, na culpa, né? Então, entendo que a responsabilidade das celebridades realmente é subjetiva, e vou falar também um pouquinho mais da participação da celebridade. Então, o que me parece? O que eu realmente, sim, sumarizando essas três posições, eu acabei defendendo uma quarta, que é a seguinte: eu entendo que a agência de publicidade está lado a lado com o anunciante. Então, ela, de um modo ou de outro, interage ativamente na criação da publicidade, ela dá forma e vida à publicidade. Então, não podemos ignorar uma responsabilidade desses agentes na execução, né, desse material publicitário, do que vai para o mercado. Evidentemente que a agência vai ter o seu direito de regresso em relação ao anunciante, né, se existem muitas situações, e esse direito de regresso entre as partes não se confunde com a tutela do consumidor, né, com a tutela que deve ser dada a todos de forma aí solidária. O posicionamento do CONAR, que é o órgão autorregulamentar, também entende haver uma interação, uma solidariedade entre agência e anunciante. O veículo, por seu turno, no meu entendimento, é um meio de difusão, né? Ele é só o caminho para o qual vai a publicidade. Me parece muito difícil aos veículos fazer quase que uma censura de tudo que vai ser veiculado, né? Porque, de fato, são muitas publicidades impressa, hoje, então, a mídia interativa, a internet, para o veículo fazer um controle do conteúdo de cada publicidade, quase que seria inviabilizar a publicidade no veículo, se atribuíssemos a ele uma responsabilidade objetiva e solidária. Mas também o veículo não pode deixar de responder se agiu com dolo ou culpa, né? O veículo que transmite uma mensagem manifestamente abusiva, manifestamente que para qualquer um aquilo seria um atentado, evidentemente também está sendo conivente com essa publicidade, mas a aferição realmente tem que ser subjetiva. Por fim, as celebridades, eu queria dizer o seguinte: primeiro, existem dois tipos, né? Existem a pessoa comum e a celebridade. Então, em princípio, um consumidor qualquer, né, que vá fazer uma publicidade, ele não está fazendo uma publicidade testemunhal. Às vezes ele está lá só como um mero figurante, né, daquela publicidade, sentado à mesa com a família e exaltando as características de um produto. Que vida feliz aqui, todos tomando lá o café da manhã com a margarina. Mas não é isso. A publicidade testemunhal, ela tem que ir um pouco além, né, para a gente ter a responsabilidade. A situação em que a celebridade, ela realmente externaliza uma experiência de uso, ela externaliza um conhecimento acerca do produto. Às vezes eu tenho uma celebridade que é um grande velocista e ele vai fazer uma publicidade de tênis. A gente pressupõe que o que ele está falando ele entenda, afinal é a atividade dele. Mas se ele estiver fazendo uma publicidade de celular, por exemplo, não podemos dizer que ele está dando um endosso, né, a respeito daquele produto, não necessariamente. Então eu fiz essa distinção aqui sobre celebridade, quando ele é porta-voz, ele é um mero, fala só apenas em nome do anunciante, sem externalizar a sua experiência de vida em relação ao produto, ou até uma análise técnica, daquelas situações que são chamadas de testemunhais, de endosso mesmo do produto. Nessas circunstâncias, é preciso que a celebridade realmente haja corretamente, que ela realmente use o produto, né, se ela está falando que o produto é bom e que o filho dela usa, não usa. Então, essas pessoas vão responder também a partir de uma aferição subjetiva de dolo ou culpa, se elas declararem que determinada característica do produto, que elas sabem que não tem, ou que elas mesmas nunca tiveram qualquer contato com o produto e mesmo assim endossam pessoalmente essa característica, né? Então, seria basicamente isso. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia, tema de hoje, publicidade e direito. Até já. Critérios para avaliação da ilicitude na publicidade é o trabalho, tese de doutorado de Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias,
Mas antes de darmos aí continuidade às discussões, ao debate sobre esse tema, vamos às informações de Nildete Santana de Oliveira, mestre em Comunicação e Cultura, no quadro Mestres e Doutores. É importante o mestrado e o doutorado para todas as pessoas que querem seguir uma carreira acadêmica ou que queiram aprofundar os seus conhecimentos, porque o mestrado e o doutorado vai dar base, né, para que o estudante possa aprofundar os seus conhecimentos na tese, na área que ele resolver desenvolver. As dificuldades sempre vão surgir, porque é um desafio concluir um mestrado. Especialmente no Brasil, e na área jurídica, que a gente não tem uma grande quantidade de cursos ou uma grande oferta de vagas. Eu queria voltar num ponto, e ainda da responsabilidade, que eu sei que todos aqui ainda têm essa dimensão da responsabilidade. Se nós partirmos do pressuposto, o princípio de que gera lucro para todo mundo não deveria ser responsabilizado, professor? Não, de fato, todos têm ali nessa cadeia estão se beneficiando, têm os seus contratos, o veículo ganha também, né, para difundir mensagem, a agência ganha, mas me parece realmente a questão do veículo, né, o veículo ele está bem, né? Porque o STJ disse que ele não responde, porque ele é só o meio que difunde, quem cumpre responder ao anunciante, porque é ele que realmente dá, é ele que alega, né? É ele que está falando sobre a publicidade. É ele que aprova o texto. É ele que aprova o texto, é ele que dá o briefing, ele que aprova, ele que interage. Então, o STJ entendeu que realmente o veículo não responde. Então, essa está muito forte, Antes até do STJ, o Tribunal de Justiça de alguns estados também seguiam nessa toada que tinha que haver realmente dolo ou culpa e não uma responsabilidade objetiva, ou seja, explicando melhor, o Código ele impõe uma responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da intenção ou não de enganar. Então, se eu quis ou não enganar o consumidor, não importa, eu respondo com base apenas no nexo causal, entre a conduta e o dano. Havendo a verificação desse dano, responde. Se teve ou não intenção, não importa. Agora, para os veículos, o que eu realmente entendo, estou seguindo até essa... Quer dizer, para os veículos, eu entendo que eles respondem ainda que com dolo ou culpa. O STJ diz que não respondem em situação nenhuma porque são apenas um meio. Mas não podemos, né, até pelo Código Civil, pela responsabilidade civil, descartar uma responsabilidade com a aferição desse dolo ou da culpa, ou seja, se ele foi negligente, continuou, mesmo assim, veiculando uma mensagem que algum órgão de consumidor já havia mandado até sair do ar. Então, ele vai e continua veiculando. Aí, ele está incorrendo em culpa, né, nessa publicidade. Indagaria a respeito, retomando um pouco essa sua pergunta, que é muito interessante, um aspecto que está se tornando muito comum. Nós temos hoje, especialmente em televisões de médio porte, um modelo de programa, especialmente programa de variedades, em que a publicidade feita no intervalo ela é irrelevante. O que realmente dá faturamento é a publicidade feita no programa. Então, você tem lá anúncio de plano de saúde, anúncio de serviços odontológicos, anúncio de colchões. Então, o sujeito deita lá no meio do programa, ele toma vinho lá na hora do programa e diz que é uma maravilha. Né, aqueles vinhos. Indiretamente até associa a sua imagem ao produto. Né? E, na verdade, ele, em muitos casos, ele afiança que se trata de um produto de grande qualidade. E o próprio arranjo econômico da remuneração desses programas faz com que o apresentador ou os apresentadores tenham um percentual daquilo que é pago e ao produto. Né? E, na verdade, ele, em muitos casos, ele afiança que se trata de um produto de grande qualidade. E o próprio arranjo econômico da remuneração desses programas faz com que o apresentador ou os apresentadores tenham um percentual daquilo que é pago e a emissora tem um outro percentual. Né? Há uma participação quase que insignificante de uma agência de publicidade. Diante desse cenário, professora Lúcia, na sua opinião, haveria como se dar o mesmo tratamento que a jurisprudência tem dado a essa questão da isenção da responsabilidade objetiva do veículo? Né? Porque, na verdade, é um arranjo econômico inteiramente novo e que tem se tornado muito comum. Quantitativamente tem se tornado muito comum. Os avanços como
os avanços da publicidade, das técnicas, dos meios, da forma de divulgar, né, anúncios, é incansável. Então, amanhã ou depois vai ter uma outra situação, nós vamos estar aqui debatendo se o direito está suficiente, não está, para controlar toda essa dinâmica que não é realmente pouca e às vezes até incontrolável.